Dê uma olhada neste conjunto de ilhas na costa da China. Elas se chamam Ilhas Kinmen e, curiosamente, não pertencem à China. É estranho porque a China é bem territorial em relação ao seu território. Basta olhar a disputa no Mar do Sul da China por ilhas artificiais para entender a situação. No entanto, essas ilhas naturais e sólidas bem na costa deles são controladas provavelmente pelo seu maior adversário, Taiwan, também conhecida como República da China, em contraste com a República Popular na parte continental. E esse nem é o fato mais estranho para mim. O mais estranho é que essas não são as únicas ilhas onde isso acontece. Taiwan também possui as ilhas Matsu, mais ao norte. Ambos esses grupos de ilhas estão mais próximos da China continental do que da ilha de Taiwan. Então, neste vídeo, quero entender o porquê, já que a China é tão determinada a tomar toda Taiwan, mas não faz isso por causa do difícil conflito militar que isso desencadearia. Mesmo assim, não conquistam essas ilhas aparentemente fáceis. Veja nosso plano para entender essa história. Primeiro, vou aprender o que são essas ilhas, qual é o tamanho delas, onde ficam, quantas pessoas vivem lá, como é a vida delas e como Taiwan as defende. Depois, compreender sua história, como Taiwan obteve essas ilhas inicialmente. Em terceiro lugar, tentar entender por que a China continental permite que isso aconteça, quais foram as tentativas deles de tomar as ilhas, por que fracassaram, além de especular sobre o que o futuro pode reservar para elas. Então vamos dar um zoom. Este é o arquipélago de Kinmen, também conhecido como Quemoy. Elas estão localizadas a 10 quilômetros da cidade chinesa de Xiamen, separadas apenas por esta baía, e a uma distância muito maior de 187 quilômetros da ilha principal de Taiwan. Na verdade, desde 2001 existe um serviço de balsa direta conectando as ilhas à cidade chinesa de Xiamen. A balsa integra o projeto Três Conexões, desenvolvido pela República Popular da China. O objetivo desse projeto é reunificar a China continental com Taiwan, estabelecendo conexões postais, de transporte e de comércio entre os dois, e essa balsa de Kinmen é uma dessas ligações de transporte. Há várias pequenas ilhas que a compõem, mas esta maior e esta um pouco menor são as principais. Por exemplo, Wukyu é um grupo de duas pequenas ilhas ao nordeste, com cerca de 700 habitantes e um farol importante. Você pode olhar para este mapa super legal da Força Aérea Japonesa de 1943 e ele marca esse farol. Isso mostra como ele é fundamental para a navegação e aviação. Na região, a população de Kinmen é muito maior, chegando a impressionantes 127 mil pessoas. Eles hasteiam essa bandeira, que na minha opinião é super legal. Um campo verde com o símbolo deles no centro. O emblema mostra a arquitetura local estilizada. Ela tem um telhado em formato de cauda de andorinha com os caracteres chineses que representam o nome de Kinmen. Também há uma forma de morcego, que é um símbolo auspicioso na tradição chinesa, significando harmonia e boa sorte. O formato externo é uma espécie de flor de lótus, que também é típico na cultura chinesa. A Força de Defesa Local de Taiwan tem cerca de 3.000 soldados, um número relevante, apesar de não parecer muito, para o tamanho das ilhas e a localização estratégica do arquipélago. Ficar na entrada do Estreito de Taiwan o torna incrivelmente valioso. Tanto que a presença militar na ilha tem sido constante em sua história recente. Aparentemente, eles até têm muito turismo relacionado a esse patrimônio militar. Fortificações, túneis e bunkers, muitos da década de 1950, quando as ilhas foram bombardeadas pelo exército chinês. Na segunda crise do Estreito de Taiwan, esses foram dois momentos que marcaram as últimas e talvez derradeiras tentativas da China de tomar as ilhas. Eles falharam, e explicarei o motivo mais adiante no vídeo. As ilhas também atraem turistas por sua arquitetura tradicional de Fujian. Eles também cultivam amendoim, batata doce e sorgo, usado para produzir o famoso licor Kinmeng Kaoliang. O governo de Taiwan é dono da empresa que faz essa bebida. As fábricas de licor são tão relevantes lá que geram enormes receitas de impostos, tornando Kinmen um dos condados com maior renda per capita de toda Taiwan. E parece que esse licor é bastante famoso em Taiwan e em toda a China continental. Tentei achar uma garrafa para experimentar e mostrar no vídeo, mas não estava à venda aqui. Agora, pessoal.
Mas agora precisamos voltar um pouco, porque a longa história de Jinmen é fascinante. Então me escutem sobre como eles se tornaram taiwaneses. Naquela época, Taiwan não tinha identidade nacional. Veja como eles se tornaram chineses no reinado do imperador Yuan em 317 d.C. A invasão dos 5 bárbaros na China levou 6 famílias chinesas a se mudarem para as ilhas e se estabelecerem lá. Durante o governo da dinastia Tang, nos anos 600 e 700, mais pessoas migraram para lá e o nome Jinmen foi adotado. Significa Portão Dourado, talvez se referindo à sua posição na entrada da Baía de Xiamen. O nome Kimui, também usado para Jinmen, parece ter sido uma adaptação europeia. Exploradores e comerciantes portugueses registraram o nome conforme a pronúncia local, Kimui. Na dinastia Ming, mais migrantes se estabeleceram e a população cresceu. E então, algo incrível aconteceu, que de certa forma reflete a nossa realidade atual na região. No século XVII, Taiwan e Penghu, então chamadas Formosa e Piscadores pelos portugueses, foram governadas pelos holandeses, o que desagradava os chineses. Então Koxinga, um general da dinastia Ming, usou Kinmen como base para atravessar o mar e conquistar Taiwan. E Penghu, os europeus, para fazer isso e para construir seus navios. Ele realmente derrubou a maioria das árvores da ilha, o que levou a um grande desmatamento e depois contribuiu para a erosão do solo. De qualquer forma, esse é um dos principais motivos pelos quais as ilhas têm muito pouca terra arável até hoje. Mas, de qualquer forma, o fascinante não era isso. Era o fato de que isso é, em geral. E o príncipe de Lu, um membro da dinastia Ming do Sul, resistiu à invasão da dinastia Manchu Qing ao continente, escapando para Kinmen. Da mesma forma que Taiwan mantém hoje, independentemente da República Popular ter assumido o continente, os Ming mantinham naquela época. Independentemente da conquista do resto da China pelos Qing, talvez prevendo nosso futuro. Os Qing acabaram tomando em 1663, e quando a dinastia Qing caiu e a China se tornou uma república em 1912, ela permaneceu sob o controle da República da China. Então, aqui é meio que o primeiro momento em que o predecessor do regime atual de Taiwan assumiu o controle dessas ilhas. Mas então algo aconteceu de novo, e que novamente reflete a rivalidade atual entre China e Taiwan e talvez justifique a posse de Taiwan até hoje. Em 1937, o Império do Japão capturou Jinmen na Segunda Guerra Sino-Japonesa. Na Primeira Guerra Sino-Japonesa, eles conquistaram Taiwan e Penghu, na China. O domínio japonês, assim como em Taiwan, cria uma conexão direta entre as duas ilhas. Talvez ainda mais forte que a ligação entre Kinmen e o continente. A ocupação japonesa de Kinmen visava usá-la como base para atacar Xiamen, conquistada em maio de 1938, mas a ligação com Taiwan continuou. O Japão controlou a região até sua derrota na Segunda Guerra Mundial, em 1945. As ilhas voltaram à República da China por 4 anos, até o início do conflito entre nacionalistas e comunistas, após a criação da República Popular da China em 1949, ambos os lados reivindicaram esse território e o restante da China. À medida que o Exército de Libertação Popular avançava, os líderes do Kuomintang da República foram forçados a recuar justamente para a ilha de Taiwan, mas algumas forças permaneceram na costa continental, precisamente em Kinmen, talvez para cobrir a lenta transferência da administração e do exército para Taiwan. Em outubro de 1949, as forças comunistas chegaram a Kinmen, iniciando a Batalha de Gunintu. Apesar da vitória no continente, o Exército de Libertação Popular era minoria aqui. 19 mil soldados em terra enfrentaram 40 mil forças nacionalistas com apoio de sua força aérea e marinha. Curiosamente, com apoio do general japonês Hiroshi Nemoto na liderança. Essa história paralela é fascinante, então deixe-me explicá-la rapidamente, pois acho que você vai achar interessante. Hiroshi Nemoto foi um tenente-general japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Ele comandou as forças imperiais no norte da China. Após a rendição do Japão em 1945, muitos oficiais japoneses foram repatriados, mas alguns ficaram na China. Hiroshi parece ter sido um deles e era profundamente anticomunista. Ele achava que, se a China se tornasse comunista, o Japão seria o próximo e toda a Ásia estaria ameaçada. Quando começou a Guerra Civil Chinesa, ele, junto com alguns outros oficiais japoneses, ofereceu sua experiência ao líder da República da China, Chiang Kai-shek.
que aceitou devido à profunda experiência deles lutando naquele mesmo território. E assim, ele se viu no comando de muitas dessas forças, defendendo Kinmen do avanço do Exército de Libertação Popular, mas enfim, vamos voltar à história principal. Os nacionalistas venceram pois estavam bem fortificados. Este mapa das minas costeiras do 19º Exército ilustra isso. Outro mostra o posicionamento das tropas, República da China em azul e Exército de Libertação Popular em vermelho. Nós entendemos como a costa oeste de Kinmen estava altamente fortificada para repelir uma invasão. Além disso, os 19.000 soldados comunistas estavam em más condições e usavam principalmente barcos de pesca apreendidos. Veja esta foto da invasão, eram praticamente barcos de madeira. Já este era um dos navios usados pela Marinha da República da China na defesa e contra-ataque. Aqui, vemos alguns dos mais de 5.000 soldados do Exército de Libertação Popular feitos prisioneiros após a bem-sucedida defesa das ilhas. Essa batalha é vista como crucial na história de Kinmen localmente, mas também de Taiwan como nação, porque foi um ponto de virada decisivo, ou pelo menos um marco importante. Na Guerra Civil, a derrota dos comunistas chineses manteve Kinmen sob controle da República da China e impediu planos de invasão imediata a Taiwan. A vitória garantiu a sobrevivência da República da China e remodelou o cenário estratégico do Estreito de Taiwan. Isso também responde outra de nossas perguntas iniciais. Agora sabemos por que a China comunista não tomou Taiwan ao vencer o restante da China na Guerra Civil. Eles tentaram e falharam, mas isso não trouxe paz duradoura às ilhas, como sabemos. A China segue reivindicando Taiwan e suas pequenas possessões como Kinmen, provável ponto inicial de uma invasão futura. O portão dourado não para Xiamen agora, mas para Taiwan. Após a Guerra Civil, a China tentou tomar as ilhas nas crises do Estreito de Taiwan em 1954 e 1958. Durante esses eventos, o exército chinês bombardeou as ilhas de forma bastante intensa, e os Estados Unidos até consideraram responder usando armas nucleares contra a China. Isso é visto por muitos como a primeira crise nuclear da Guerra Fria. Na época, os chefes do Estado-Maior dos Estados Unidos da América recomendaram ao presidente Eisenhower o uso de qualquer força necessária para defender Taiwan e seus territórios dos chineses, incluindo armas atômicas. Kinmen e Matsu integraram a linguagem política americana nos anos 60. Durante os debates da eleição presidencial, tanto Richard Nixon quanto John F. Kennedy prometeram usar forças americanas, se necessário, para proteger Taiwan de uma invasão da República Popular da China, o que nos dá outra confirmação para nossas perguntas iniciais, que é: por que os chineses não acabaram tomando Kinmen mesmo depois que a Guerra Civil terminou? Naquela época, eles definitivamente tinham poder suficiente para fazer isso, mesmo que não fosse o bastante para tomar Taiwan por completo. E a resposta parece estar aqui por causa da interferência dos Estados Unidos e da garantia de que eles interviriam para defender Taiwan se Kinmen fosse tomada. Mas é interessante como isso se tornou um argumento divisivo na política dos Estados Unidos na época. No debate presidencial entre Nixon e Kennedy, Nixon era fortemente a favor de entrar em guerra para defender Kinmen. Enquanto Kennedy queria defender apenas Formosa e não entrar em guerra por ilhas que ele considerava estrategicamente indefensáveis e não essenciais, Kennedy venceu a eleição, mas a China ainda assim nunca invadiu, e isso permanece até hoje. As ilhas Matsu, também citadas no debate, ficam ao norte, mais próximas da China continental que de Taiwan, mas são controladas por Taiwan. Elas contam com uma população de 12.000 pessoas. A história delas é basicamente igual à de Jinmen, chegando aos dias atuais, com Jinmen e Matsu ainda sob domínio taiwanês. Uma consequência da resistência final dos nacionalistas aos avanços comunistas foi garantir a retirada segura para Taiwan, onde a República da China sobreviveu. O status quo dela é um resquício daquela situação pós-guerra civil chinesa em que os Estados Unidos eram grandes apoiadores de Taiwan, prontos para ir à guerra para defendê-la. Isso durou até recentemente, o presidente Biden reafirmou o compromisso durante seu mandato. Ainda resta saber se as novas administrações estarão dispostas a mantê-lo. Mesmo que estejam, será que Taiwan, a ilha de Formosa, seguirá a posição de Kennedy e permitirá que os chineses tomem Kinmen? Acho que teremos que esperar para ver o que ocorre. Se gostou deste vídeo, confira outro que fiz sobre Bornholm, uma ilha dinamarquesa mais próxima da Suécia, Alemanha e Polônia do que da própria Dinamarca.
Então acho que você vai gostar desse também, se quiser assistir. Muito obrigado aos meus apoiadores pelo apoio direto e até a próxima com mais conhecimento geral.